Olá, rádio ouvintes. Tá começando então Sessão Elétrica, 12:08. E a Cris está aqui. Tudo bem, Cristiane Gancho? Tudo jóia. A gente comentava aqui das mudanças no corpo, né? A partir de uma observação da Cristiane, que quando a gata cruzou aqui na sala, ela teve por um momento a ideia de que pudesse ser um cachorro, tal, o corpanzil da gata, né? E a gata, assim, eu observo que a alimentação é a mesma, é a ração, eu acho uma monotonia a alimentação, mas eles dizem que é o melhor, etc e tal. E ela deu uma encorpada, assim, ela ficou, assim, com ancuda, né? Coxuda, assim. E eu acho que ela virou uma matrona de meia idade, assim. As mulheres, os humanos em geral aumentam de peso com o passar do tempo. Eu acho que tem a ver, agora vou elaborar uma teoria, tem a ver com hábitos de a pessoa ficar mais lenta, tem menos agilidade, faz menos coisa física, né? E tem também a ver com essa oferta de alimento que é muito grande. A gente não dá conta disso. É muita comida. E é o tempo todo estão te oferecendo. E é uma comida ruim, industrializada, de muita glicose, que tu põe aquilo no teu corpo. Aquilo logo dá uma descarga de insulina, porque é muita glicose, e logo tu tá com fome de novo, porque ela metaboliza muito rápido, né? Comida de péssima qualidade que a gente acaba engolindo. Às vezes a gente fala assim, eu vou comer só uma barrinha de cereais. Aquela barrinha é uma merda também. Porque ela não tem fibra nenhuma, não dá nem pra acreditar no que tá escrito ali, fibras, fibra nada. É muito pouca fibra. Então, assim, é tudo muito difícil, né? Mas então as pessoas aumentam de peso. As mulheres, então, é um clássico, né? Aliás, os homens também ficam muito barrigudos, mas as mulheres ficam ancudas, ficam largas, né? Nós vamos ficando quadradinhos todos, né? Quadradinhos. E tem a mulher sapo também, que é aquela que começa uma barriga aqui, assim, que é muito triste, né? O negócio é a gente se esforçar e muito. E falando em mudanças de corpo, eu com o passar do tempo tô melhor, assim, porque eu tô mais disciplinada e tal, tô melhor. Não, mas eu percebo que tem um negócio diferente, assim. E aí, por falar em corpo, eu e a Kátia fomos na quinta-feira assistir a uma mulher que descobriu um uso para uma parte, pelo menos, do corpo dela, mas eu acho que não é só uma parte, é um todo, assim, do corpo dela, que é a Maria João, que a Kátia tinha falado aqui no ano passado, do Encena. Foi há 2 anos, no Encena? No Porto Alegre Encena. E eu fui com a Kátia na quinta-feira e eu tinha ímpetos de me atirar no palco. Eu vou te dizer que quando eu vi essa mulher a primeira vez, eu pensei, a Cristiane tem que conhecer essa mulher. Eu achei ela, assim, de uma vivacidade. Ela fez um negócio que eu adorei. Foi uma criancinha Ela tava falando. Num interregno, assim, de aplausos e tal, entre uma música e outra. Uma criancinha da plateia fez uma intervenção, assim, fez um muxoxinho, uma coisa assim. E ela aproveitou aquele negócio e arremedou a criança, assim, começou imitando. Oi, o sonho chegou. A gente tá falando da Maria João. E aí, pessoal? Arrasou. Que fez aqui. Quando é que ela tocou? Quinta-feira no Unimusica. Sim. E aí a Cristiane foi, convidei a Cristiane para apresentei. Eu pulava e berrava. Achei, assim, uma coisa impressionante o que essa mulher fez. E eu tava contando que ela remediou... Não, como é que é? Como é que fala quando a pessoa imita? Ela imitou, arremedou, sei lá como é que chama. Uma criança. Ela tava falando pro público, assim, falando aquelas coisas que se fala entre uma música e outra. E aí a criança... Né? Aí uma vozinha assim bem agudinha, né? E ela imitou a criança e foi embora, assim, uma multidão dentro dela. E depois eu olhava pro corpo dela enquanto ela fazia lá umas vocalizações e pensava, eu suponho que o corpo dela
deva ser assim mecanicamente parecido com o meu, né? Estruturalmente parecido com o meu, mas a mulher parecia um instrumento, assim, um tubo, ela é um reservatório de vozes, né? Que ela faz todas as vozes. Ela faz todas as vozes. E tu vai reconhecendo assim, um velho, uma louca, uma criança, ou agora passou um gavião. Isso é uma coisa, é uma loucura, assim, que potência, que criatividade, que coisa. Eu fiquei tão enlouquecida que quando a gente saiu de lá, eu passei no hotel dela, até localizar, fui num e fui no outro e tal. Aí localizei para no outro dia deixar um livro para ela, um presente. Um presente, que é o Felicidade Possível. E aí escrevi uma dedicatória toda bonita e tal, mas aí descobrimos que ela já tinha saído. Então agora vamos ver se a gente descobre qual é o endereço. Olha, o Zunha é o cara que pode te dar as coordenadas. Eu posso te dar os contatos dela. Quando ele estava no Porto Alegre. Fiquei assim. Eu trabalhei 2 vezes com ela, duas vezes no festival. Mas ela é incrível, né? Ela é incrível. Encantadora. Encantadora. Ela é de uma capacidade, ela é de uma condição de oferta, o que ela oferece, assim, e depois, assim, um jeito querido, assim. Jeito queridaço, dá vontade de... vem pra minha casa, vamos fazer um som lá em casa. Vamos fazer um som, fazer uma janta pra ti, vou cozinhar. Aconteceu isso comigo quando a Kátia também me apresentou a Elisa Lucinda, que eu fiquei doida da vida. Então, tem pessoas que descobrem um uso para o seu corpo, né? Criam alguma coisa que inaugura na vida da gente um antes e um depois, né? A Elisa Lucinda também, quando eu ouvi e vi ela falando a poesia dela, eu fiquei assim, cara, que isso? E a Maria João também, assim, me deu muita vontade de fazer mais coisas comigo, sabe, assim, vamos lá, Cristiane, mais um pouco, vamos inventar mais umas coisas. Fiquei muito feliz. Muito legal, um show muito legal. Ela improvisou bastante também. Sim. Improvisou um pouco menos que naquela vez lá. Aquela vez ela deu uma... Ela se empolgou. Foi um show mais longo, aqui era um pouco mais reduzido, mas muito apropriado. E esse disco novo, assim, bem bonito o disco, muito legal. Porque eu acho ela e o Mário. Ela e o Mário. Eu vi. Ele toca uma Ele coisa. Toca maravilhoso. Eu acho que o desafio dela, porque assim, os outros discos eu ouvia assim na internet e tal, eu ouvia e nada era parecido com a experiência que eu tinha tido com ela ao vivo. Nada era parecido. Aí eu ouvia, nem reconhecia, porque tem uma hora que ela faz uma voz, assim, a primeira música ela cantou assim, quando ela quer, ela faz uma voz de cantora americana, meio Pato Donald, assim, que eu não gosto, sabe? Que ela pega um timbre que ela usa muito pouco, mas assim, me parece que aquela voz é assim, agora eu vou cantar normal, tá, gente? Agora eu vou mostrar como eu posso ser do time dos iguais. Eu poderia ser uma cantora normal, se eu quisesse. Parece que é isso que é o subtexto. Mas aquele timbre de, assim, meio Pato Donald eu não gosto. Eu gosto quando ela fica mais grave ou mais aguda, mas não sei explicar, mas esse timbre eu não gosto. E é o timbre que ela usa nos discos, nos outros pelo menos. Sim. E aí eu não reconhecia aquela pessoa. Agora ela, ainda que ela não faça aquelas improvisações no disco, Sim. ele é um pouco mais equilibrado entre o improviso Sim. e a canção mesmo. Tem algumas iridescência, né? Que Iridescente. Mas ela dá umas, mesmo durante a música mesmo, ela dá umas, ela faz várias modulações de voz. Nesse iridescente. Ai, tá, Kátia. Iridescente. O que é essa palavra? Não sei, uma coisa tem a ver com luz, eu tô procurando aqui. Ela faz, nesse tem umas vocalizações assim, que reflete as cores do arco-íris. Que linda. Mas ela... Íris, claro, arco-íris. E ela... Mas pior que isso, mesmo durante as músicas ela faz umas modulações, ela canta, né? Várias músicas no show que ela canta, sei lá, qualquer música e vai do mais agudo pro mais grave, vai brincando com isso. Ela faz um troço que é ela, assim, né? E ela fora da cena, como é que ela é? Da pessoa que quer saber... Os bastidores. Não, eu quero saber como é que ela é, assim, se ela é mais tímida, ou ela é como ela é, assim...
se ela é... Mas eu acho ela tímida no palco. Você não tímida ruim no palco. Eu acho ela super se entrega. Mas ela não é daquelas que sai falando. Ou, não sei como é que foi nesse show. Mas não, ela é normal, assim. Nem tentar o céu, nem tentar a terra. Ela é mal-humorada, não, mas bem chata. querida, assim. Não batemos, não jantamos juntos, não tivemos nenhum momento assim de muita descontração, mas assim, de camarim ou de trabalho, coisa, e ela é tímida na dela, fala, responde, deixou um vestido aqui em Porto Alegre. Não, ela contou deixou. Ela anda umas roupas bem malucas. Roupas bem malucas, lindas pra cena. Assim, ela, da outra vez ela estava toda enrolada nos panos. Dessa vez ela estava enrolada só na parte baixa. Na saia. Mas ela contou uma coisa em que ela disse que ela tinha saído pra correr e que estava escuro, que as pessoas diziam que ela estava naquele hotel ali na frente do Marinha, sim, o Millennium Flat. Então que era perigoso, porque estava meio escuro, assim, foi um dia que ficou escuro de dia, porque muito nublado, meio que ia chover, sei lá o que. As pessoas diziam, toma cuidado, assim, e ela ia, e ela disse que ela ficava assim meio olhando e tal, e que ela dava socos no ar, assim. Que ela dizia assim, se alguém quiser me atacar e me vir assim, bem louca, fazendo os negócios, ele vai ficar, pelo menos vai dizer assim, bom, pelo menos aquela ali vai dar trabalho. Melhor eu não ir. Eu achei tão legal, porque parecia que ela era, na vida fora do palco, como ela é no palco, que ela tem uma brincadeira no ar, assim, ela tá sempre se divertindo, entendeu? Não interessa o que esteja acontecendo, que é uma coisa meio de, eu ia falar, mas não sei se é real, que eu ia falar assim, parece uma coisa de criança, porque a criança, às vezes eu vejo a criança assim, tá fazendo uma coisinha ali que, sabe, às vezes eu vejo a criança numa situação assim, numa fila com a mãe, não sei o quê, mas a criança arranja uma coisinha ali que ela fica intertida, como de... Não, entendeu? É isso aí. É isso aí, né? Exato. Então ela tá se divertindo do jeito que algumas conseguem, né? Quando vocês falaram da criança, eu não tinha entendido que ela tinha imitado uma criança que tinha falado com ela. E eu ia dizer, mas ela tem um jeito meio de criança, né? O jeito de falar, aquela vozinha fininha, assim, o jeito que ela se mexe, toda meio... E delicada, assim. E mesmo nessa coisa de brincar com as vozes diferentes, assim... Tem uma coisa de gaiatice de criança. Claro. Né? Ela tá brincando, exatamente. Ela canta lindamente, brincando. Teve uma hora que ela falou que ela tava improvisando, assim, e aí ela falou bis, né? E ela falou assim, bis, bis, bis. Aí ela repetiu o bis, aí um cara riu, assim, porque riu alto, porque era parecia tão apropriado, então, assim, tava tudo super sério. Aí ela bis, bis, bis. Tão engraçado, né? Espirituosa. Eu tenho a primeira vez que eu ouvi isso de uma outra pessoa, eu fiquei tão surpresa. Uma pessoa me disse assim, que eu sempre tinha na minha roupa, no que eu carregava, e que eu sempre tinha uma coisa de criança. E eu fiquei tão surpresa com aquilo, e eu comecei a olhar para aquilo. E o que eu acho que tem... que às vezes eu não consigo, se eu tô assim muito pesada, e eu ia dizer louca, que para mim é mais ou menos a mesma coisa, assim, o louco para mim, a loucura é quando a gente pesa um troço, fica monocromático, fica mono assunto, fica um troço assim, né? Então, exceto quando eu tô louca, eu busco essa atenção, assim. A Kátia falou da criança que fica ali entretida, né? Eu busco essa atenção ao meu viver, assim, que acho que nos traz uma ludicidade, uma gaiatice, um divertir-se, um concentrar-se nas coisas, assim. Acho isso tão bom, tão bom. Não, desculpa, eu perdi aqui porque eu tive que... Mas, então, assim, começou com um comentário de que as pessoas diziam que tu tinha alguma coisa infantil, assim, Aí tu começou a prestar atenção, e quando tu tá pesada, quando tu tá... Quando eu tô pesada, quando eu tô louca, eu perco isso. Tá. Aí eu devo parecer um adulto normal, né? Assim, importante,
Cheio assim, de falas assim, definitivas. Isso, e aborrecido, e tudo muito assim, grave. Mas fora esses estados emocionais, quando eu me acometo deles, quando eu tô bem, assim, quando eu não tô louca, eu procuro constantemente ter uma atenção amorosa a essa coisa que a gente olha na criança e percebe como eu vou dizer isso, um entreter-se, mas é um absorver-se naquilo. Assim, as crianças, né? Aquilo é muito importante, assim. É importante. Tá inteiro ali no negócio. Eu gosto disso. Eu gosto desse jeito de viver a vida, assim. Essa intensidade, me atrai, assim. Fiquei encantada com E eu procurei bastante na internet, tem um que é Maria João e Lajinha, porque acho que fala Lajinha. Mário Lajinha. É o pianista. É o GI, né? Porque não é Laguinha, né? Lajinha. Não, é Lajinha. Live, que é onde aparece ela fazendo aquele tipo de improviso que ela tem feito. Né? E aparece maravilhosa. Que é um vídeo. É um vídeo. Que é um vídeo de um show. Isso. Não, mas em disco é gravado aqui, não tem aquilo. É bem diferente de vídeo. Não, nunca vi, é bem diferente. Esse último eu não ouvi. Mas os outros. É um pouco, assim, mas muito pouco. Mas é bem bonito, é bem legal. É bem bonito. Eu acho que para aquele negócio que ela faz do exercício e do improviso, de verdade, só ouvindo é menos. Tem que ver. Do que ela tem que ver. Porque ela... tem que ver, claro. Eu adoro aquele uso que ela faz no microfone, que eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, nenhuma cantora. Assim, o microfone tá aqui, o microfone... Ela afasta e vira. Então fica... fica uma coisa, tipo, como eu tô fazendo agora. Só que esse microfone não é aquele. Não, mas é tão legal porque ela usa... é como se fosse assim uma voz que passou lá atrás, então dá uma profundidade diferente. Eu acho tão rico isso, tão bacana. Eu nunca tinha visto, eu vi aqui no primeiro show, fiquei eu acho muito legal quando a gente percebe a capacidade nossa, humana, de criar sentidos novos para as coisas que já estão, né? Então eu digo assim que o método que eu trabalho, curação, que a gente não inventou nada, mas que a gente descobriu, assim, como quem tira uma película, como quem tira um véu e enxerga uma coisa. Então, o microfone sempre existiu, falar de longe também, mas esse encontro de falar de longe... Uma cantora fazer isso com essa intenção consciente, de usar isso como um recurso adicional, isso eu nunca tinha visto. Saber que ela se virando pro lado, com o microfone que ela tem, vai causar o efeito que ela quer, com a voz que ela vai dar. Cantora se afastar do microfone é clássico. Agora fazer assim, ela virar a cabeça pro outro lado oposto do e ficar bom tempo usando esse tipo de... deixando esse registro fazer parte da música, né? O Freud dizia que a criança é o pequeno descobridor, é uma expressão que ele usava. E eu acho que se a gente assume conosco esse compromisso de construir a descoberta, assim, o tempo todo, é muito legal. É muito legal. Eu me sinto olhando a vida, assim, querendo descobrir coisas e fico muito aborrecida quando tudo parece dominado, assim. Acho tão chato, tão assim, sem graça. Bom, eu acho que sim, mas eu queria comentar com vocês aqui um negócio que está acontecendo assim no país e no mundo, né? Tá tendo aquela manifestação já há 10 dias, eu acho, na Turquia, né? Em que tudo começou por conta de umas árvores que lindos, iam derrubar para fazer um shopping center na praça, que é a praça, já tem pouca área verde, né? E aquela era uma praça que as pessoas gostavam muito de frequentar. E, bom, o primeiro-ministro está lá quase caindo, né? Eu sei que o cara parece que está... eu li hoje ali,
sei lá, desde 2003. É uma coisa assim, o cara não... Enfim, tá tendo a sua própria continuidade no poder, ameaçada por conta de um protesto que começou pelas árvores. No resto do país começou a ter uma manifestação, acho que em 6 cidades houve manifestação para baixar a passagem de ônibus, e eles citavam Porto Alegre como... Os manifestantes citavam Porto Alegre. Vamos repetir Porto Alegre, porque Porto Alegre não foi só por causa da manifestação, porque houve uma medida judicial, né? Os caras lá do qual é aquele partido mais à esquerda, PSTU? Né? Eu vou ficar em cima. O PSTU, eles entraram, eu esqueci o nome do cara, que é o vereador mais votado, Marchiori, né? Eles... não sei o nome também. Eles entraram com uma medida judicial para baixar, alegando sei lá o que, porque eu também não sei tanto, não acompanho tanto assim. Quer dizer, essa medida que está valendo, por isso baixou. Né? Não é só porque a manifestação, como eles são legais, vamos baixar. Não foi isso. Houve uma medida. Mas, de qualquer maneira, aí eu fiquei vendo assim, porque a RBS aqui e outros órgãos de imprensa, quando acontece isso, eles dizem que são, como é que é? Eu já ouvi assim as palavras, não é manifestante, vândalos, baderneiros, desocupados. Eu já ouvi essas 3 expressões para se referir àquelas pessoas que fizeram essas manifestações. Quando é lá, seja na Turquia, seja nas outras cidades, aí é manifestantes, muda a palavra. Quando é aqui, é isso, tal, baderneiro, Então, assim, olha que momento que a gente está vivendo, né? Que legal, né? Fico assim, vejo que a gente tem assim uma oportunidade importante de fazer história mesmo, né? De não só acompanhar, como agir, né? Fazer, sei lá, de alguma maneira, quem se identifica com a causa ir para a rua. E teve no fim de semana aí agora a serenata iluminada, né? Lá na Redenção. Então eu acho que aí eu estou fazendo Cidade Elétrica aqui, o programa com a Carol Ben-Simon, estreou há 2 semanas, né? Aí no primeiro a gente conversou aqui com um dos ativistas da rua Gonçalo de Carvalho, sabe? Aquela rua que é tida como a rua mais bonita, não sei o quê. Eles iam cortar as árvores e iam botar asfalto na rua, porque eles iam fazer um edifício de garagem ali. E os moradores não deixaram, fincaram pé, fizeram uma associação, e hoje a rua é a rua mais... Tá. Então, um senhor assim com muita experiência nesses trâmites, e ele acompanha, ele vai. Conversamos também com um arquiteto no primeiro programa, que tem experiência tanto na iniciativa privada quanto pública, nos falando de coisas. O segundo programa teve aqui o presidente do IAB, que veio falar da sua posição da posição do Instituto dos Arquitetos do Brasil diante da falta de planejamento urbano da cidade. E também veio uma moça que está fazendo mestrado, trabalhando, estudando os impactos das obras ditas para a Copa na cidade. Assim, ó. E a Carol Ben-Simon, que é uma escritora, uma querida, uma menina, assim, que começou a pensar a cidade, escreveu alguns artigos que repercutiram muito, e ela me falou assim, pai, a gente tem que fazer um evento, vamos criar um evento público para as pessoas irem. Vamos, eu acho que sim. Claro. Eu fico numa emoção, assim, e aí eu olho o seguinte: no Brasil, que é onde eu mais conheço, as pessoas de mais idade são muito desqualificadas afetivamente, e não sei qual é o outro mente, praticamente, pelas pessoas em geral, né? Assim, o Brasil é um país dos túrgidos, malhados e, não sei, jovens. E aí, quando a Kátia diz isso, dessa associação e
Senhor, tu lembra o nome dele? César Cardia. E quando então o César Cardia veio aqui e emprestou a sua experiência, eu fico tão feliz assim de pensar que é possível que a gente vá se dirigindo para um outro momento cultural aonde nós temos muito mais velhos do que tínhamos, né? Tem até um nome para esse troço, da coisa do envelhecimento da população. Envelhecimento, né? O Brasil acho que é envelhecimento precoce, uma coisa assim, é quando por medidas de saúde pública as pessoas deixam de morrer, né? E aí então a população fica um grande contingente de velhos numa historicidade diferente do curso natural assim, da história. Então, no Brasil, começamos, eu vou fechar os meus 50, começamos eu, por exemplo, tenho corrido, né? E eu vi uma matéria no jornal que falava que muitas pessoas têm começado a fazer mais exercício tardiamente do que exatamente esportistas jovens, assim, né? Então, eu fico feliz porque fico pensando que pode ser que todo esse movimento que surge no Brasil e o fato, me emociona muito, de a gente ser citado por um outro movimento, né? Com algo tão que parecia tão pouco provável, né? Que se conseguisse alguma coisa e o fato então de que a nossa experiência, vou usar um termo que eu acho que nem dá para usar, mas assim, cria uma jurisprudência, né? Cria um antecedente, cria uma possibilidade de amparo histórico de fato. E que se a gente puder ir aproveitando as pessoas nossas que vão envelhecendo e que têm mais experiência, e aí tem um detalhe importante da experiência que a gente falou outro dia, falando no Tabaré, que é a coisa do dinheiro, né? Então, às vezes tem pessoas com mais idade que já se garantizaram nas suas economias, porque já trabalharam, então tem um tempo que elas podem dedicar para causas sociais, né? E aí se alia, eu acho que um elemento humano super raro, que é o tempo da pessoa de mais idade, com a experiência voltado para um negócio que precisa de uma energia e de um corpo jovem. Então, se aliam duas pontas, os jovens na rua, né, com essa força motora e de energia e de vigor. Eu me lembro do Lourenço, meu filho, na Marcha das Vadias, assim, eu com muita timidez, falando assim, as palavras de ordem, e a mão dele do meu lado parecia um tambor, e a voz dele parecia uma coisa, assim, a minha voz muito mais fraquinha do que a dele. E aí eu acho que se alia a coisa do conteúdo da experiência, do saber, de já ter passado por uma alavanca motora da juventude, junta duas pontas, né, que é muito... Isso aí. O Marco Francoviac, que é nosso ouvinte assíduo, ele lembra aqui que o partido é o PSTU, o vereador é o Beto Ruas, o mais votado, e eu falei na Melchiona, mas Fernanda Melchiona é a vereadora. É bom dar os nomes, né, porque faz tanta diferença que essas pessoas existam e que se movimentem, né? Que bom. Legal. Cria, Kátia, cria o evento. Cria o evento que eu vou lá. Vou convidar o Lourenço, vou lá. Essa possibilidade de maior inserção, né, de mais cidadania, de mais ação, eu tenho sentido a diferença disso na minha vida. Quero fazer mais isso. E eu acho que a gente não pode deixar assim, né, tudo tão... que resolvam aí, não é isso. Deixar a decisão na mão de meia dúzia de pessoas que não, a cidade é nossa, né? A gente não pode abrir mão dela. É que quando tu diz assim que a gente não pode, eu fico pensando que
a relevância fica revestida de uma certa obrigatoriedade. E eu acho que é mais guerrilheiro e é mais, não sei como chamar isso, é mais propulsor que cada um de nós se dê conta do seu benefício pessoal. Porque assim, a minha experiência lá na Marcha das Vadias, não sei que rumo tem o processo, mas para mim fez tanta diferença, sabe? Então eu acho que quando a gente puxa a ação, pode parecer, vou fazer uma defesa disso, pode parecer uma coisa de egoísmo, assim, de individualismo, mas é todo o contrário. O que eu quero chamar a atenção é que essa força do individual, essa força do sujeito, do umzinho de cada vez, esse vigor é que faz com que o coletivo possa andar. E é essa coisa do gosto, sabe? Do gozo, o que é bom para mim, qual é a minha vantagem, assim. Tem uma coisa do Dalai Lama que é lindo, e ele diz, isso vindo do Dalai Lama, enfim, tem outro significado. Ele diz o seguinte: fazer ações de bem-aventurança coletiva é bom porque aumenta a taxa de endorfina. Assim, tira a religião, né, tira os propósitos assim mais nobres. Não, é só o seguinte: mexe na taxa de endorfina. Então, faz porque é bom fazer. Faz tu porque é bom pra ti fazer. Para cada um do seu grupinho. E às vezes as pessoas me acusam assim de egoísta e de umbigoide, assim, do umbigo, mas é que é uma estratégia. Se for assim, que a cidade é de todos, que é bom para todos, perde um pouco do, sabe? Eu acho. Eu acho que sim. Acho que tem toda a razão. O convencimento de assumir a causa em função disso é excelente. Em função de ser para si. Ajuda muito. Não é bonito. Não é bonito, não. E por isso que eu por isso que tu gosta. Por isso que eu eu falei da roupa da Maria João, né? Eu disse, Kátia, a roupa dela. E a Kátia, e as tuas, o que tu acha das tuas? Eu adoro me amarrar nos panos também. Né? Cada um com o seu rabinho. Mas não é bonito. Mas tá bem. Cuidar de si também é bonito, também é legal, mas assim, fazer uma causa só para benefício próprio, mas é um benefício que no fim também está fazendo bem, exatamente, e transborda para o bem, né? Às vezes tu só te beneficia a ti e transborda para o mal. Assim, às vezes tu acaba fazendo o mal. No caso de uma coisa dessas, assim, entrar numa ação dessas de melhorias, que seja por convencimento de que para si própria, que pela endorfina, vai fundo. Vai fundo. Eu quero endorfina agora. Não, Agora, voltando às árvores, hoje eu estava vendo, tem uma matéria na Zero Hora, e já assim, na manifestação aquela que teve a segunda das árvores, um cara da SMAME diz que eles iam cortar as árvores da Oswaldo Aranha, pelo menos a metade. Aí eu fiquei apavorada, assim, porque pá! E aí, o que aconteceu? Agora saiu uma matéria dizendo que as árvores estão doentes. Que amor. Tu acredita que os caras são capazes de botar algum tipo de química ali pra matar mesmo a árvore, ou sei lá o que. Aí eles vão ter que tirar porque as árvores estão... metade estão... Mas vão tirar mesmo. Vão. Não tá dito assim, mas vai ser necessário, porque as árvores podem cair, né? Elas estão secas. É interessante como a informação vai sendo manipulada, né? Tem uma expressão que a gente usa muito na Bororó, que é não sabemos. E por conta da regência da inconsciência, de verdade, eu acredito que nem o sujeito saiba o quanto ele talvez gostaria de saber sobre si,
para quem não gosta de novidades, né? Eu gosto de novidades e descobrimentos e estou muito bem assim com a minha inconsciência, que me apresenta às vezes umas coisas indigestas ou muito pouco bonitas sobre a minha pessoa, mas eu tenho esse encantamento com o novo, né? Esse não sabemos me faz pensar, e eu me dou conta que eu olho para as informações que eu recebo e que eu observo com muita desconfiança, né? Muita desconfiança. Então, me lembro de um outro programa que a gente fez, que a Kátia trouxe uma informação sobre as montadoras e sobre os acidentes, sim, né? A falta de segurança dos carros. Eu imediatamente penso que, pois é, mas quem sabe isso aí está sendo maquiado por outras, por interesses econômicos que querem que a gente compre carros importados. Eu estou sempre procurando o troço que não foi divulgado. Vai certo dessa minha curiosidade que eu resolvi ser psicanalista. Eu tô sempre atrás de um troço que não tá revelado, assim, né? Então, essa informação de que agora as árvores, coitadinhas, vão subitamente adoecer, para mim faz todo sentido. E, inclusive, eu acho que os movimentos, assim, políticos, eles são tão protagonizados pela arrogância humana, que me surpreende o grau de ingenuidade com que as atrocidades são apresentadas, né? Assim, o ser humano é tão arrogante que ele pensa que o outro é um idiota, né? Então ele pensa que ele vai dizer assim: vamos cortar as árvores para fazer uma pista asfaltada e um edifício bem grande de estacionamento e todos vão adorar. É de uma arrogância. Aí o sujeito um pouco menos arrogante pensa assim: olha só, é bom para nós cortarmos as árvores, vamos apresentar que elas estão doentes, né? Aí vem um menos arrogante e mais articulado, com uma realidade um pouquinho maior do que a do seu umbigo, e pensa numa outra informação mais, não sei como dizer isso, mais engolível, mais palatável. Então é bom que a gente se dê conta da capacidade do ser humano de apresentar a informação, né? Porque é verdade. E inclusive no espetáculo agora que a gente estava em cartaz no final de semana, ele fala que uma das... porque o espetáculo fala muito, né, sobre capitalismo e marxismo, e ele fala que o jornal é um dos grandes incentivadores, apoiadores do capitalismo, né? Assim, através dessas notícias que tu cria as notícias, tu divulga ali as notícias que vão ajudar o poderio econômico, a máquina a rodar, entendeu? Então tu vai botar, divulga que as árvores são doentes, aí ninguém incomoda muito. Porque vai e aí deixa a máquina seguir rolando. E assim é para tudo. E assim Ontem eu estava conversando sobre a coisa do movimento, né, que o Hitler conseguiu na Europa, que assim, do jeito como a coisa terminou, cidades inteiras de judeus foram dizimadas, né? E a máquina, o marketing que começou com todo o movimento, assim, nas cores, nos uniformes, na música, nessa coisa que foi contaminando, como assim, eu sou bacana, eu sou forte, eu sou um troço de um poder identificatório, né? Impressionante. Então sim, agora a população agradece, porque os coqueiros não vão cair na cabeça de ninguém, porque coitadinhos estavam doentes e a população estava ameaçada. Isso. A máquina da informação e da manipulação Tu falasse na peça, foi só esse fim de semana? Foi só esse final de semana. Mas a gente deve voltar ainda, não tem data ainda certa, mas a gente deve voltar. Tá vendo Vendo outros teatros. Mas foi muito bonito, foi muito legal a temporada, foi uns dias
bastante público, Eu vi uma reação legal do público. A Kátia foi ver. Fui assistir ontem. E foi bonito, foi uma temporada curtinha, de quinta a domingo. Sim. Mas bastante público, no final as pessoas saíam curtindo. E era bom porque eu não tava, pela primeira vez eu produzi o espetáculo do Luciano e não atuei. E também foi legal essa experiência de estar de fora, de ficar mais tranquilo, de ver os atores, acompanhar eles, o processo de fora e ficar torcendo por eles ali, né, de fora, conseguir assistir os espetáculos, as 4 apresentações e ver as mudanças. As mudanças, exatamente, aquelas mudanças que só a gente percebe. Claro. E quer dizer, na verdade só a gente sabe perceber, o público também percebe de uma forma sem saber. Mas percebe. Que bate diferente. Mas foi bonito, foi legal. Porque esse é um tema que me interessa assim, no meu percurso de conhecimento mais histórico, assim, e agora menos, quem sabe, menos assustada, que eu possa aprender um pouco mais sobre o mundo. E eu fiquei com vontade de ver, mas não. Mas verás, vamos voltar assim. O texto eu acho pertinente, eu gosto do texto. Ele é. Porque ele não é didático, né? Não é uma adaptação feita assim com. Não é para dar aula sobre o marxismo. Do autor? Ele é tcheco, mas ele mora na Inglaterra. Eu acho que ele escreveu o personagem, o Ian, que é um dos personagens principais, como sendo ele, porque o Ian é tcheco e foi estudar na Inglaterra muito jovem, e ele foi o caso dele, do Tom Stoppard, que é o escritor, o autor da peça. E ele lançou esse texto faz pouco tempo, que chama-se Rock and Roll. O texto original é só Rock and Roll. E aí ele tem várias referências de rock dele lá da época. E aí o Luciano, que fez a adaptação, uma adaptação mesmo, assim, mudou bastante coisa do texto, resolveu trazer um pouco para nossa realidade. Então, para falar sobre isso, ele colocou as canções, algumas canções, principalmente a It's a Long Way, que é umas músicas que o Caetano tem em London London, mas mais musicada no momento. São as músicas que o Caetano escreveu quando estava exilado na Inglaterra. E as músicas são lindas. Aí ela é executada em cena pelo Arthur de Farias, ele tocava os violões, gaitas, pianinhos, vários instrumentos que eu não sabia nem o nome, as coisas que os músicos vão colecionando que são bem legais. E na verdade é isso. Então, na peça fala sobre rock and roll, fala sobre o preconceito ao cabeludo nessa época, fala sobre, sabe, de prender o cara porque o cara era cabeludo. O que eu acho mais bonito ele é todo costurado com uma historinha de amor, assim, entre a filha de um professor e o pupilo deste professor. E que eles se desencontram e acabam se encontrando eventualmente. Mas o que eu acho muito legal do texto são as discussões. Tem 3 gerações nessa peça. E o que eu acho muito bonito são as discussões que ele consegue, que o Tom Stoppard, é muito mérito dele, acho que o Luciano fez uma bela adaptação, que ele consegue colocar as diferentes visões do momento político dessas 3 gerações. E no finalzinho da peça é muito bonito, porque tem a última geração, a mais nova, o cara discutindo com o grande Max, que é o mais velho, da primeira geração do espetáculo ali, que era um grande comunista, e outro guri também engajado ao Partido Comunista, mas com uma visão muito mais atualizada, muito mais anos 90 do que o velho. Então tem umas discussões que eu acho bonitas, assim, do espetáculo. E é isso. Será que... Porque eu tava falando... Mas de uma maneira leve, isso que eu queria dizer, assim, não é nada didático, assim, velho. E é texto, é bastante texto. É texto. Mas tu sabe que eu acho que o impacto estético das coisas, ele justamente provoca o impacto emocional, né? Então, é através da estética da emoção que a gente aprende a vida. Muito mais do que através de uma coisa didática. A didática vem depois, né? Depois que a alma já se afetou, aí então entra não sei como dizer isso, mas entra em mérito a algo que seja didático, assim, para sistematizar. Acho que entra, assim, no caso de muitas pessoas, é a curiosidade por entender melhor o que era aquilo. Primeiro, tu foi afetado de uma maneira
que te gera uma curiosidade para entender talvez mais fatos daquele momento, mais detalhes daquela época. Que no texto original tem muitas coisas que o Luciano tirou para não ficar tão chato, né? Porque já é muito texto. E tem muitas referências de coisas da época que ele, no texto original ele fala bastante, assim, de personagens políticos, enfim, várias... Tá, e só porque me ajuda a ilustrar a minha percepção, então eu vou dizer o seguinte, a peça terminou, se eu entendi bem, com a primeira e com a terceira geração, né? Que são esses dois polos. Eu vou chamar assim, um polo motor, não desqualificando o conhecimento e a força ideológica da juventude, não é isso, mas assim, é um polo motor e esse outro polo, que eu não sei bem como chamar, mas assim, da história, da construção do conhecimento, né? Então, juntando com esse movimento que a Kátia está criando, que criou, como é que é o nome do programa, Kátia? Cidade Elétrica. Cidade Elétrica, tem a tua cara esse troço. Né? Com uma pessoa bem jovem, né, que é a Carol Ben-Simon. Carol Ben-Simon, e aí podendo chamar junto para essa conversa pessoas que tenham um conhecimento de peso bem específico, que aí precisa de um pouco mais de história, de um pouco mais de vida vivida. Que legal. Que legal, né? Muito legal. Isso que é bonito, tu juntar essas diferentes cabeças numa única discussão e trazer cada um o seu ponto de vista para uma coisa, né? Para um fim. Isso é muito bonito. E os artistas da peça têm uma diferença de idade, tem. Ou é só uma caracterização? Não, tem. Tem um dos atores que faz o velho Max, Carlos Cunha, maravilhoso. Deve ter... Olha, Cunha deve estar com quantos anos tem Cunha? Mais 60 e... 60, eu 60, acho. mais ou menos. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Participação próxima. 60 anos. E os mais jovens têm 20, tem meia idade, 25 anos, 27 anos. O Pingo, né? O Pingo e o Suzinho, que são os Áurea mais Batista, um grande elenco. Um grande elenco. Com pena de não ter visto também. Um grande elenco. A Áurea tá maravilhosa, também faz uma... Margarida a esposa, Peixoto, que é a diretora junto com o Luciano, né? Marcelo Adams no elenco, enfim, muito... uma galera bem legal, assim, e é bonito de ver isso. Então voltem, Zunha. Não, voltaremos. Não, é bonito de ver essa geração jovem, eu me coloco nisso, assim, eu sou uma pessoa de muita sorte por trabalhar com essas pessoas, com um diretor experiente que trabalha com esses atores, que pra mim, que é isso, é a gente conversar sobre o espetáculo. Isso eu acho muito bonito, como a gente estava falando antes, no caso do Cidade Elétrica, é tu sentar e pegar um texto, qualquer texto que esteja esse rock and roll, e eu discutir sobre esse texto, sobre Thomas Popper, com Carlos Cunha, que tem, sei lá, 40 anos de carreira, e enfim... Então isso é muito legal, sabe? Outra vivência, outro caldo, outra visão, e é bonito, e o legal de trabalhar com eles é que eles também te ouvem, sabe? Não é uma coisa assim via de mão única, sabe? Então é legal também quando eles param para ouvir o que tu pensa, o que tu diz, é legal. Então muito bom, muito bonito. Então tá, queridos, acho que deu pra bola. Eu queria só dizer que o site da rádio a partir de hoje está com uma nova exposição de fotos. Agora são fotos de Montevidéu. Que linda Montevidéu. Fotos do Zico Farina, são lindas as fotos. Então, são todas em preto e branco e tal. São 30 fotos, assim, impressionantes. Que legal. Impressionantes. Texturas assim incríveis. Então é isso, valeu. Nos falamos então e semana que vem tem mais, quer dizer, né, o pessoal da segunda voltará na próxima segunda, eu tô aqui todo dia. Bye bye, tchau.